Então, antes de mais nada, eu queria saber como é que eu chamo. É você, senhora, porque quando eu tava sentando o Pet pra fazer as perguntas, a gente vai chamar de senhora ou de você. Não, aí todo mundo. Tá no céu. Você, senhora, tu. você. E aí, você. Tanto faz. Então, como você se sentir mais confortável? Você, então. Como eu estou estudando você na disciplina da professora Suzana, e também pesquisando sobre, uma coisa que eu percebi, que também ficou evidente na sua conferência hoje, é em relação a gêneros, porque eu não cheguei a ler todas ainda, obviamente, pretendo, mas essa questão de não se prender a um gênero específico. Você produz muitos contos, mas são contos que têm características de poema, de anúncio publicitário, de peça teatral. Então, como é que você enxerga essa relação com os gêneros, por não se prender a um gênero específico? É conto, então tenho que escrever um conto como um conto e não um conto que parece um poema. Bom, eu gosto de testar os limites dos gêneros literários, né? E lá na fala eu até ampliei um pouco mais isso, para não ser só o gênero prosa, poesia, né? E aí dentro da poesia lírica, épica, né? E drama, etc. Mas eu gosto de trabalhar as diferentes formas literárias, né? Eu gosto de... Por que isso? Porque eu acho que eu gosto de testar os limites da literatura, né? Do tipo, vamos ver até onde a gente pode ir com a literatura, né? E eu acho que aí isso explica, de uma certa forma, não só essa tentativa de variar os gêneros, né? Variar as formas literárias, né? Então, ou seja, textos que assumem diversas formas, forma de anúncio, forma de palestra, né? Forma de peça de teatro, forma de poema, etc., até de conto propriamente dito, né? Mas também até em alguns livros nós temos algum gesto que vai além desse literário, de um literário, digamos assim, estrito senso, né? Como, por exemplo, o gesto de abrir o livro no sul, né? Ou até mesmo de trazer uma certidão, um facsímile da certidão de nascimento para dentro do livro, né? Então, ou seja, não é um texto que é escrito, mas é simplesmente uma cópia de uma imagem que vem desse mundo real, que a gente pode dizer assim, um mundo extra-literário, né? Então, ou seja, eu gosto de testar esses limites da literatura, e eu acho que vem daí esse trabalho com essas diferentes formas literárias. E também não é um trabalho que vem de uma vontade minha. Na verdade, cada texto, cada ideia que você tem, né? Porque você tem uma ideia para um texto, né? Começar do início. Sim. Você tem uma ideia para um texto, e aí, dessa ideia para o texto vai um tempo, porque você tem que pensar quem é que vai falar, que forma que isso vai ter, né? Que forma que essa ideia que eu tive vai tomar, né? Em alguns casos, claro, já vem a ideia e o texto mais ou menos pronto, né? Como, por exemplo, o poeta Drummond Flat Service, né? Ele já me veio quase pronto, né? Na cabeça. Mas há outras que a gente tem que pensar. Por exemplo, Tristeza e Isidora, eu levei um bom tempo pensando de que forma eu ia contar aquela história, né? E aí eu pensava assim, pensava num conto tradicional, um conto propriamente dito, e eu me incomodava, né? Como é que eu ia narrar o acidente, que eu ia ter que narrar o acidente, eu ia ter que narrar o carro capotando, e eu disse, isso daí não faz sentido, eu não saberia muito bem como dizer isso. E aí foi quando eu tive a ideia de transformar em peça, porque aí eu poderia já começar com esse carro virado, né? Então, ou seja, no momento em que a gente trabalha com as rubricas, né? Que é aquela parte da peça em que a gente explica o que está acontecendo em cena, né? Então já começa com o carro virado e poderia já entrar na parte que me interessa, que eram os diálogos, que era a tentativa de sair do carro e não conseguir, né? Que no fim das contas é sobre isso, né? O início do conto, né? Porque depois ele degringola para outra coisa. Mas então essa forma ela está associada à ideia, porque cada ideia ela pede uma forma específica, né? Me parece. E aí eu não tenho preconceito nenhum, né? Eu misturo tudo nos livros e gosto de experimentar, né? Para mim não ter limite, não forçar os limites mesmo da literatura. É isso. Então, é o seguinte, nos tempos atuais, em que o texto literário circula com tanta velocidade assim, em outros meios que não através do livro, as suas obras me dão uma certa raiva quando eu sei que não posso comprá-las, principalmente pelas que não estão editadas. E as pessoas que tendem para usar esses meios digitais para a leitura de textos literários, imagino eu que sentem tem o mesmo efeito, porque é um livro que você precisa ter na estante, aquele livro que você quer ler, e quando você organiza a estante, é aquele que você sabe que vai colocar, assim, para aparecer mesmo, assim. É um livro que
que tem uma materialidade que forma muito do conceito, assim, acho que é o que a gente vê muito na academia, dessa relação entre forma e conteúdo. Eu acho que lendo os seus livros foi um dos exemplos que, para mim, me mostrou mais isso. Então, em termos de página, de concretude, de como as palavras são distribuídas, das cores, de como as cores comunicam. E aí, isso para mim, quando a gente estuda um pouco sobre a história da senhora, assim, suas pesquisas, tem muito a ver com a sua relação com a arte. Assim, não só a literatura, mas todas as outras. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A senhora disse que quando vai fazer a curadoria de uma exposição, leva muito a literatura. Agora eu queria saber como é que você leva para a literatura essas outras artes plásticas. Sim. Enfim. Eu acho que é meio inevitável, né? Porque eu tenho essa formação, ainda mais que eu começo a publicar os meus livros de ficção, justamente concomitante ao meu doutorado, né? Então, ou seja, ele é concomitante às minhas pesquisas, e as minhas pesquisas significam as minhas pesquisas dentro dessa área da teoria e crítica da arte, né? E estudando autores como Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Mondrian, Malevich, né? E que são autores que acabam me influenciando, principalmente um Duchamp, por exemplo, né? E eu acho que para mim era mesmo meio inevitável eu acabar fazendo migrar para dentro do universo da arte certos procedimentos, do universo da literatura, certos procedimentos do universo da arte, né? Como essa apropriação descontextualizada, né? A deslocar falas, claro, aí no caso não é nas artes plásticas, não são os objetos, mas falas do seu contexto original, colocar em outros contextos. Claro, nada era original, dentro da literatura já se tinha isso, né? Mas me parece que para mim era quase que natural, digamos assim. Eu odeio essa palavra de tipo, é natural, mas era quase como se fosse natural, né? Eu fazer migrar determinados procedimentos caros à arte moderna e contemporânea, que é principalmente a arte que eu estudo, para dentro desse universo da arte, né? Então essa promiscuidade entre essas duas áreas, para mim é meio inevitável. Então por isso que quando eu estou escrevendo literatura, não há como separar da pesquisadora, né? Então eu acabo introduzindo coisas desse universo e vice-versa, né? Quando eu estou preparando alguma exposição, pensando numa curadoria, não há como também, ou até mesmo escrevendo um artigo, não há como levar também essa experiência do outro universo, né? Tem um dos livros que eu acho interessantíssimos, que é O Delírio de Damasco, e eu penso bastante sobre ele. E uma das coisas que eu estava pensando é que ele faz ele remete bastante ao Duchamp, ao Marcel Duchamp. E lendo sobre ele, eu vi ele falando sobre ready-mades e falando também aqui do Delírio de Damasco. E falando também sobre as escolhas desses ready-mades. E ele falava de uma indiferença visual. Só que eu fiquei na dúvida, como se daria essa escolha para você, para trabalhar as narrativas que aparecem em Delírio de Damasco? Bom, ela é justamente o contrário do Duchamp, né? Ela não parte de uma indiferença, que o Duchamp realmente, quando perguntaram para ele como é que se escolhe, né, um ready-made, na verdade ele dá como receita, ele diz, um ready-made se escolhe a partir da indiferença, aquele objeto não pode dizer nada para você. Claro que a gente sabe que isso daí de uma certa forma é uma retórica, né? Porque não é qualquer objeto que ele escolhe, não é qualquer objeto que ele também tira dentro do lugar em que ele está e desloca. Se a gente pensa, por exemplo, no In Advance of a Broken Arm, que é a pá, não poderia ser outro objeto, né? Para ter justamente esse jogo, essa brincadeira na iminência de um braço quebrado, né? A pá no meio do caminho, etc. Mas no meu caso é justamente o contrário, né? Na verdade, essas frases elas são extraídas do mundo, né? Do contexto da rua, justamente por aquilo que elas têm, por alguma coisa que me chama a atenção. Então pode ser uma narrativa toda que está subentendida ali, né? Então, ou seja, toda uma história que se poderia ser contada ali por trás, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de uma que diz assim, não vai ter casamento, mas se tiver, o pai dela já disse que não vai, né? Então repara todo o drama que tem aí por trás, né? Primeiro se anuncia, não vai ter casamento, então já tem um drama instalado, não vai ter mais casamento, né? Então a gente tem um problema. E aí vem a continuação. E se tiver, o pai dela já disse que não vai. Então, ou seja, fica para a imaginação do leitor toda essa narrativa que pode haver por trás, né? Esse é um caso. Mas há outros casos, por exemplo, em que o interessante é a própria forma como a frase é falada, né? Por exemplo, presta atenção.
ela não é bonita, ela parece bonita, né? Então, ou seja, tem um deslocamento do ela ser e do ela parecer. Ou uma outra que eu também gosto muito, que é: isso é o que ela sente ou o que sente o coração dela? Né? Em que a gente estaria quase numa construção muito próxima da construção da poesia, né? Em que a gente tem uma atenção muito grande à palavra. E nessa, isso é o que ela sente ou o que sente o coração dela, o que eu acho lindo nessa frase é justamente o deslocamento, como se pudesse haver um fracionamento dessa pessoa, né? O que ela como se ela tivesse, sei lá, uma alma, né? Ela como uma pessoa inteira sente, ou o que sente o coração dela, né? Então, ou seja, há um deslocamento, né? E esse coração não é só uma metonímia dessa pessoa, é uma outra coisa, né? Como se ele se deslocasse dela. Então, ou seja, aqui a gente tem um trabalho poético que me interessa. Poético no sentido de poesia mesmo, uma construção da poesia, né? De um deslocamento da palavra, um deslocamento do sentido da palavra, né? Uma atenção para esse significante que desloca mesmo do seu significado, né? Original. E aí estaria muito próximo do Duchamp, né? Entendo. Então teria essa diferença das escolhas, né? Sim, há essa diferença das escolhas, né? Então algumas são essas, outras é porque a própria frase ela tem algo de divertido, né? Então tem um conjunto que eu gosto muito que a pessoa, né, pergunta: depois do paraíso ele vai para onde, né? Então, ou seja, tirada do contexto original, que era dentro de um ônibus em São Paulo, um bairro lá chamado Paraíso. Então, uma coisa muito corriqueira, né? Alguém se levantar e perguntar para o cobrador: depois do paraíso ele vai para onde? Mas quando a gente desloca, a gente tem um outro sentido, né? Então, parece, sei lá, um personagem vendo o Dante Alighieri se deslocando, né? Inferno, purgatório, paraíso, e o outro perguntando: depois do paraíso ele vai para onde, né? Então, é uma coisa que depois desse deslocamento cria uma outra coisa, né? Como também lá em São Paulo há uma casa noturna chamada Inferno. Então, subindo a Augusta, onde ela fica, eu ouvi um rapaz dizendo pro outro, né? Olha só a fila para entrar no inferno, né? Que também tira da casa, tira essa casa noturna, né? Do caminho, tira ela, deixa só a frase. É muito divertido, porque a gente pensa, né? Como assim uma fila para entrar no inferno, né? Então, ou seja, tem também esse deslocamento que causa esse jogo, né, com a linguagem. Existe esse deslocamento que traz o divertido, existe também um deslocamento que traz a ironia. Como é que você veria isso? Eu acho que um não está separado do outro. Sim. Né? A ironia, ela trabalha muito com o humor, sim, né? Isso. Que também é outra coisa muito fundamental para o Duchamp, né? Uma coisa muito... Já que você trouxe o Duchamp, e o Duchamp para mim é realmente uma grande influência, né? Para ele a ironia é um elemento fundamental, né? E a ironia ela sempre vem de uma certa forma recheada de uma certa diversão, né? Uma diversão que pode ser engraçada, inclusive, mas diversão nesse sentido de tornar diverso até, né?